22:31 a seguir, diz assim a palavra de Deus: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, olha o que o Pedrão disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, ou seja, Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Levanta a mão ou a Bíblia. Aleluia. O Senhor está presente, hein? Quando eu digo que Deus está presente, eu quero ouvir pelo menos um amém. Você quer ver como vai melhorar? O Senhor está presente. Diga assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, fala comigo. Eu sei, Senhor, que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, eu estou pronto para ouvir a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao seu mandar. Agora mais forte. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao seu mandar. A última vez. Fala, Deus. Quero ouvir vocês. Aumenta a sua voz. Aleluia. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao seu mandar. Pode louvar a Deus com palmas. Vamos melhorar essas palmas para Jesus. Vamos glorificar a Ele juntamente com essas palmas, vamos! Aleluia! Meus amados irmãos, esta mensagem serve de um alerta para todos nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele chega para Pedro e dá um aviso para Pedro. A coisa era séria. Jesus não estava de brincadeira. Jesus falou: Pedro, Pedro, toma cuidado, Pedro.
porque Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Meus amados irmãos, analisando bem este texto sagrado, quero dizer a vocês que o problema de Pedro era basicamente de não comungar a visão de Jesus. Nos versículos anteriores ao 31, Jesus estava falando a respeito do reino. Quando Jesus descrevia o reino, Pedro imaginava outra coisa. Ele imaginava poder e grandeza terreno. Na verdade, ele não sabia, mas ele estava disposto a morrer por este poder e essa grandeza terreno. Jesus sabia que logo Pedro descobriria a verdade, e por isso Jesus Cristo disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, avisa a teus irmãos. Meus amados irmãos, quantas pessoas hoje oferecem facilidades ao inimigo, a Satanás, porque ignoram a natureza do reino de Deus e os verdadeiros propósitos da igreja. Jesus, quando chega para Pedro e dá esse aviso para Pedro, dizendo a ele que Satanás queria destruir ele, queria acabar com ele, queria destruir a sua fé, Jesus não estava de brincadeira. E Jesus sabia também que a intenção de Satanás em se andar com o seu discípulo não era brincadeira. E Jesus avisa a Pedro do perigo que estava ao seu redor. Disse para vocês, repito, que Jesus avisou a Pedro, e Jesus sabia que logo Pedro ia descobrir a verdade. Por isso Jesus falou: quando tu te converteres, avisa a teus irmãos. Olha, meus amados irmãos, eu disse para vocês e vou repetir que muitos crentes hoje oferecem muitas facilidades a Satanás, exatamente por ignorar a natureza do reino de Deus nesta terra e os verdadeiros propósitos da igreja nesta terra. Não é raro que pessoas confundam a igreja de Jesus nesta terra com algo parecido como uma empresa, como um shopping, até como um circo, um negócio ou coisa semelhante. O inimigo certamente procurará de diversas formas destruir com a vida e com a fé destas pessoas, e em alguns casos ele tem conseguido isso, infelizmente. Nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra é muito mais do que uma organização. A igreja de Jesus Cristo nesta terra é muito mais do que uma comunidade evangélica. A igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra não é uma empresa ou um shopping ou um circo ou coisa desta semelhança. A igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra é o reino de Deus nesta terra. É o corpo, é um corpo espiritual cujo cabeça é Jesus. Nós aqui como igreja somos embaixadores de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja é um corpo espiritual cujo a cabeça é o próprio Jesus. Paulo descreveu muito bem dizendo que nós, na qualidade de igreja, somos embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Ou seja, nós representamos Jesus aqui. Observa uma coisa.
antes da reação de Pedro, quando Jesus dá o aviso a Pedro de que Satanás queria cirandar com ele, antes da reação de Pedro, Jesus diz assim: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não o que? Desfaleça. Para que a sua fé não o que? Desfaleça. Eu roguei ao Pai por ti. Meus amados irmãos, aqui nós descobrimos as razões pelas quais Jesus intercedeu pelo seu discípulo. Eu disse que aqui nós descobrimos as razões pelas quais Jesus intercedeu por Pedro. Primeira razão, porque Satanás queria destruir Pedro. Satanás queria cirandar com ele, peneirá-lo, acabar com a sua fé. Meus amados irmãos, assim como Satanás queria destruir a vida de Jó, Satanás, ele tem também o objetivo de destruir a nossa vida, de destruir a nossa fé. Ele tem lutado, ele tem feito aquilo que lhe é possível para destruir a nossa fé, para destruir a nossa vida. A palavra do Senhor fala que ele anda ao nosso derredor e ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra diz que ao qual resiste firme na fé. Uma forma de resistir os ataques de Satanás é firmar na rocha inabalável que é Jesus Cristo, ao qual resiste firme na fé. Jesus orou, intercedeu por Pedro. Primeiro, porque Satanás queria destruir a vida de Pedro. Segundo, porque Jesus viu que os recursos espirituais de Pedro estavam limitados, limitadíssimo. Quantas vezes os nossos recursos espirituais se limitam? E Satanás, ele tira proveito desses momentos em que os nossos recursos espirituais estão limitados. Em dados momentos, nós sentimos que as nossas orações estão fracassadas e sentimos que elas não passam deste teto. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos diante de tantos problemas e adversidade. Às vezes os amigos desaparecem e somente nos resta a intercessão de Jesus e a sua compreensão. Somente nos resta a intercessão de Jesus e a sua compreensão. Ele continua intercedendo pela igreja e compreendendo as nossas fraquezas e limitações. Aleluia. Jesus intercedeu por Pedro. Terceiro, porque Deus tinha um plano na vida de Pedro. O Senhor planejava usá-lo no dia de Pentecostes. O Senhor, por intermédio do ministério de Pedro, planejava usá-lo para curar enfermos, libertar oprimidos e transformar vidas. E o Senhor planejava usar Pedro até mesmo para ressuscitar mortos, como aconteceu a ressurreição de Dorca através do seu ministério. Deus tinha um grande projeto na vida de Pedro. Deus tinha planos de usar Pedro e o ministério dele seria um ministério brilhante e maravilhoso. Satanás não sabia do quanto Deus ia usar Pedro, mas ele imaginava, e por isso ele queria destruir Pedro antes que isso acontecesse. Por isso Jesus rogou ao Pai por ele. Satanás não sabe
devidamente o plano que Deus tem na vida de cada crente, mas ele imagina, e por isso ele quer destruir cada crente, porque destruindo cada crente, ele estará destruindo a igreja. Mas ele não pode destruir a igreja, porque na edificação da igreja, o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia, glória. Se você pode glorificar a Deus, levante a mão e glorifique o nome dele. Aleluia. Pedro, cuidado. Satanás quer destruir com a tua vida. Mas antes da reação de Pedro, ele disse: eu roguei ao Pai por ti. Qual foi a natureza dessa intercessão de Jesus por Pedro? Qual foi a natureza dessa intercessão? A natureza dessa intercessão foi algo sobrenatural e extraordinário. Foi secreta, porque não sabemos o que foi que Jesus disse na oração. Só sabemos que ele intercedeu ao Pai por Pedro. Foi objetiva, pois ele queria evitar que Pedro fosse destruído. E isso foi evitado, porque Pedro deu a volta por cima, e mesmo tendo negado o Senhor, ele se arrependeu e chorou, deu a volta por cima e se tornou num vencedor. Aleluia, aleluia. Foi vitoriosa. Foi vitoriosa, porque já disse, muito embora ele tenha fracassado, mas ele se arrependeu e deu a volta por cima e saiu vencedor. O que é que esta intercessão nos revela? A intercessão de Jesus por Pedro nos revela muitas coisas, mas quero trazer aqui apenas 3 revelações dessa intercessão. Revela que ele conhecia o interior do coração de Pedro, e se ele conhecia o interior do coração de Pedro, ele conhece o interior do meu, do seu e dos nossos corações. Ele conhece. Ele conhece. Revela-nos, em segundo lugar, que ele sempre está pronto para nos socorrer nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Naqueles momentos em que os nossos recursos espirituais se limitam, ele chega e está pronto para nos socorrer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus, ele é tremendo. O Pai conhece o Filho. Deus nos conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele sabe o que se passa com você, Ele nos conhece. Você pode glorificar o nome dEle? Terceira revelação da intercessão de Jesus por Pedro, nos revela que ele traz a solução de todos os nossos problemas, mesmo aqueles mais complexos. Ele traz a solução. Ele resolve os problemas nossos, mesmo aqueles problemas mais complexos. Ele traz a solução, ele resolve. Pedro, cuidado. Meus amados irmãos, vemos aqui o cumprimento do que está escrito
lá na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 1, quando João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e por todos os pecados do mundo. Jesus continua sendo o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele intercede junto ao Pai por nós. Aleluia! Você crê nisto? Glorifica o nome do Senhor. Jesus orou, intercedeu por Pedro, para que este se recobrasse após as turbulências que viriam. Jesus sabia das 3 negativas que Pedro cometeria e que isto seria superado. Por que seria superado? Porque Jesus havia intercedido por ele. No momento em que os recursos espirituais de Pedro se limitam, Satanás quer aproveitar aquele momento para destruir a sua fé, para destruir o seu ministério, para destruir a sua vida. Observe no versículo 33 a resposta de Pedro no tocante o alerta de Jesus. Ouça isto. Ouça isto. Observa no versículo 33 a resposta de Pedro no tocante o alerta de Jesus. Quando Jesus disse: Simão, Simão, cuidado, Simão, porque Satanás pediu para cirandar contigo, ou seja, para destruir a sua vida, o seu ministério, a sua fé. Pedro olhou para Jesus como se dissesse assim: espera aí, Jesus, o Senhor está de brincadeira comigo hoje. O Senhor está de brincadeira comigo hoje. Acho que dessa vez o Senhor se enganou. Eu sei que o Senhor não se engana, nunca se enganou, mas nesse momento eu tenho minhas dúvidas. Eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. Eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. E ele disse assim ainda: ainda que todos te neguem, eu não. Ainda que todos, todavia, eu não. O que ele quis dizer com isso? Jesus, o senhor está de brincadeira comigo falar isso. Está de brincadeira comigo. Sei não, hein? Dessa vez aí não sei não, se o senhor não deu uma enganada aí. Eu estou pronto a ir contigo à prisão e até a morte. Irmãos, Pedro estava completamente equivocado quanto à sua condição. Ele estava superestimando-se. Jesus discorda com Pedro e vai mais além, dizendo: Pedro, em verdade vos digo que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aleluia. 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 Não, Jesus não estava de brincadeira não. Jesus não brinca em serviço. Jesus estava falando sério. Jesus sabia o que estava falando. Jesus sabia muito bem da intenção de Satanás e conhecia muito bem o que se passava no interior do coração de Pedro. Jesus não está de brincadeira não. Meus irmãos,
Você, eu, nós oferecemos muitas facilidades ao inimigo toda vez que sentirmos suficiente demais, superior demais, infalível demais, perfeito demais, grande demais, indestrutível demais. Pedro, quando ele recebe o aviso, o alerta de Jesus, nas suas expressões, ele estava superestimando-se demais, ou seja, ele se achava suficiente demais, superior demais, infalível demais, perfeito demais, grande demais, indestrutível demais. Lembre-se de quantas vezes a palavra de Deus nos alerta a respeito da soberba. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a palavra diz que a soberba sempre precede a ruína. A soberba sempre precede o quê? A ruína. Cuidado, cuidado. Esse aviso de Jesus a Pedro é para mim e é para você. O Senhor está sempre nos alertando: vigiai e orai, para não cair em tentação. Cuidado, porque o inimigo, vosso adversário Satanás, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olhai, orai e vigiai. O Senhor está sempre nos alertando a respeito da vigilância, da precaução. Cuidado, não se sinta suficiente demais, não se sinta superior, não se sinta infalível demais, perfeito demais, grande demais, indestrutível demais, porque ninguém é demais, ninguém é suficiente demais, ninguém é superior demais, ninguém é infalível demais, ninguém é perfeito demais, ninguém é grande demais, não, ninguém é indestrutível demais. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, nós precisamos estar com a nossa vida baseada, pautada nos princípios de Deus. Andei, declama lá, baixandarai, aleluia. Tem gente que não deu glória a Deus. Eu quero que esta igreja levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor nos alerta, meus amados irmãos, e não são poucos os crentes que estão brincando, ou acham que Jesus está de brincadeira, que a Bíblia Sagrada é um livro de piadas. É preciso que nós olhemos para a palavra de Deus e adequemos as nossas vidas aos preceitos estabelecidos neste cânon sagrado. O Senhor está sempre nos alertando, e esta noite Ele está nos avisando: cuidado. Ele está nos avisando: cuidado. Você que está me ouvindo através da rádio Capixaba, o Senhor está te avisando: cuidado. Por mais que você seja um servo de Deus, por mais que você seja uma serva de Deus, cuidado, vigia, ora. Você não é super-homem, você não é suficiente demais, você é dependente de Deus.
Você que me ouve e me vê através da rede social, através da internet, cuidado, você que é filho de Deus, você que é um cristão, cuidado. Satanás não sabe dos planos que Deus tem para você, mas ele tem noção e ele quer destruir a sua vida. Mas se você pautar a sua vida nos preceitos de Deus, se você der ouvido aos avisos de Jesus Cristo, da sua palavra, certamente você vai estar preparado para resistir às tentações, para resistir qualquer investida de Satanás, qualquer. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa, e não me leve a mal. Tem muitos crentes, muitas pessoas, muitos cristãos que acham que Satanás é um cachorro banguelo, que late, late e não morde. Eu já vi gente falar assim: ah, o Satanás é igual um cachorro vira-lata. Você bate o pé, ele sai correndo. Bota o rabinho entre as pernas e sai correndo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para fazer apologia à força de Satanás, mas eu quero dizer a você, baseado na Bíblia Sagrada, que Satanás, ele não é um cachorro banguelo que late, late e não morde. Cuidado com ele. Para vencer Satanás, tem que estar com a vida no altar. Para vencer Satanás, Jesus tem que estar na sua vida. Para vencer Satanás, você tem de estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não é achando que você é suficiente demais que você vai vencer Satanás. Satanás não tem medo de crente que se acha suficiente demais. Satanás não tem medo de crente que se acha superior demais. Satanás não tem medo de crente que se acha infalível demais. Ele não tem medo de crente que se acha perfeito demais. Ele não tem medo de crente que se acha grande demais. Ele não tem medo de crente que se acha indestrutível demais. Ele não tem medo. Isso aí é até bom para ele. É até bom para ele, facilita o trabalho dele. Agora Satanás treme nas bases com um crente cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um crente de oração, um crente precavido, um crente vigilante, que está sempre na presença de Deus e se fortalecendo em Cristo Jesus. Ah, João declama lá baixandarai, aleluia. Pode levantar a mão e glorificar o santo nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pedro se dizia pronto. Pedro se dizia pronto. Ele nem fazia ideia do quanto teria ainda de percorrer. Ele não fazia ideia do quanto faltava Deus fazer na sua vida. Mas ainda bem que o Senhor intercedeu por ele. Aleluia. E o Senhor Jesus continua intercedendo pela sua igreja. O Senhor Jesus continua intercedendo pelo seu povo. Se você crê nisto, glorifica o nome do Senhor. Ele continua intercedendo. Aleluia. Para você saber que o Senhor Jesus continua intercedendo pela sua igreja, é só você ver o testemunho de Isaías 53. É só você ver também o testemunho da oração sacerdotal em João capítulo 17. E é só você ver o testemunho de Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 1 João capítulo 2, versículo 2.
o Senhor continua intercedendo pelo seu povo, pela sua igreja. Aleluia. Agora, não subestime os ardis de Satanás. Não subestimem os ardis de Satanás. Muitos crentes já fracassaram por subestimarem os ardis de Satanás. Com a nossa força física, a gente não vence Satanás. Com a nossa habilidade humana, a gente não vence Satanás. Com armas naturais, a gente não vence Satanás. Não vence. Com a nossa força física apenas, a gente não vence Satanás. Não vence. Com a nossa sabedoria humana, com a nossa eloquência humana, a gente não vence Satanás. Você pode ter tudo isso. Pode ter força física, pode ter habilidade, você pode ter eloquência, você pode ser formado em bacharelado de teologia, em mestrado de teologia, em doutorado de teologia e até em um pós-doutorado de teologia. Satanás não tem medo de curso acadêmico, ele não tem medo. Ele não tem medo, ele não tem medo, ele não tem medo. Mas Satanás treme nas bases com um crente que tem na sua vida uma gota do sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele treme na base quando ele vê um crente cheio do Espírito Santo. Ele treme na base quando ele vê um crente cheio de fé. Ele treme na base quando ele vê um crente cuja vida está pautado na palavra de Deus. Oh, aleluia. Pode glorificar o nome dele. Pode glorificar o nome dele. Pode glorificar o nome dele. Aleluia. Cuidado. Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti. Você conhece o texto? Na verdade, Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou que conhecia Jesus, negou que era discípulo de Jesus. Mas Pedro, ele se arrependeu. Ele chorou amargamente, reconheceu o seu erro, o seu fracasso, a sua fragilidade espiritual, reconheceu o seu pecado, confessou e estava disposto a abandoná-lo. Chorou amargamente, sinal de arrependimento, confessou o seu pecado, deu a volta por cima e se tornou um vencedor. Quem sabe eu esteja falando com alguém que fracassou. Mas você pode dar a volta por cima. Você pode dar a volta por cima. Você pode dar a volta por cima. Você pode dar a volta por cima, ainda que você tenha fracassado, você pode dar a volta por cima. Ainda não estamos no lugar do juízo final. Ainda não estamos no tribunal do juízo final. Ainda estamos no lugar onde a fé salvará. Ainda estamos no lugar onde o pecado pode ser perdoado. Ainda estamos no lugar onde o Espírito insta. Ainda estamos no lugar onde a oração pode ser ouvida. Ainda estamos no lugar onde você pode
reconhecer o seu pecado, confessá-lo e abandoná-lo e dar a volta por cima e vencer Satanás, ainda está em tempo de vencer Satanás. Aleluia, ainda está em tempo, ainda está em tempo. Eu vou repetir, ainda está em tempo, ainda está em tempo. Ainda está em tempo, ainda está. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus continua atuando. O Espírito de Deus continua com o seu maravilhoso ministério aqui na terra. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo aqui na terra, atuando, agindo e operando. Enquanto isso, os caídos podem se levantar. Os que estão prestes a cair, pode não cair. Os crentes podem se firmar cada vez mais nesta rocha firme e inabalável, que é a palavra de Deus. E a palavra é Jesus, Ele é a palavra é Ele, Ele é a palavra é Ele, é esta rocha inabalável, onde a sua fé deve estar fundamentada. É nesta rocha. Se a sua fé está fundamentada nesta rocha, a sua fé vai perdurar. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Fique em pé, igreja de Jesus. Vamos fazer uma oração, mas uma oração sincera. Vamos fazer uma oração, mas uma oração sincera. E se alguém aqui precisa fazer uma oração de conserto, é agora. Se alguém precisa fazer um conserto com Deus, é agora. Levanta a sua mão onde você está. De preferência, fica em pé, levanta a sua mão. De preferência, fica em pé, levante a sua mão e você vai orar.